Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia de hoje é a seguinte: a viúva e o juiz iníquo. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e vamos ler dos versículos 1 ao 8, que diz assim: Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos e irmãs, esta parábola contada pelo Senhor Jesus narra a história de uma viúva que importunou um juiz iníquo, desonesto, corrupto, a fim de pedir-lhe justiça em relação a seu adversário. Por algum tempo, ele não quis julgar a causa da mulher, mas devido à sua insistência, resolveu atendê-la. Esse ensinamento do Senhor, comparativamente, tem a finalidade de mostrar que não há caso impossível para quem persevera em oração, para quem mantém-se firme na fé, confiando em Deus e agindo segundo a sua palavra. Deus não tarda em fazer justiça aos seus filhos. Naqueles dias, a corrupção já havia atingido quase todos os segmentos da nação israelita, inclusive o judiciário. Não adiantava alguém fazer reclamações sobre o juiz desonesto ou ameaçá-lo, pois ele não temia Deus. Tampouco respeitava as pessoas. Sendo a autoridade máxima em sua jurisdição, fazia o que lhe bem parecia. As suas decisões eram sempre acatadas, pois tinham o respaldo do Estado. De outra parte, havia uma viúva dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. A Bíblia não relata por quanto tempo a viúva fez o tal pedido, mas o que se entende é que ela esperou por um bom período. Regularmente, ela batia a porta do juiz e pedia justiça, mas o homem não a atendia. Em toda a Escritura Sagrada, as viúvas são tratadas como pessoas que precisam de proteção e auxílio especiais. No caso, temos uma viúva que estava sendo, de alguma forma, prejudicada por alguém, o qual se prevalecia diante da fragilidade dela. Repare que ela não pediu vingança ao juiz, mas justiça. Quando uma pessoa pede vingança ao Senhor, esquece-se de que ela mesma é pecadora e devedora diante de Deus. Se Deus fosse vingativo, não haveria mais sequer um ser humano na face da terra, e todos nós pereceríamos, pois somos igualmente pecadores. A nossa indignação só pode se dirigir ao real autor de todos os males, o diabo. A pobre viúva não tinha o que oferecer como suborno, mas ela era destemida. Não fazia caso da arrogância que tal magistrado demonstrava. E, acima de tudo, era uma mulher temente a Deus e confiava no poder do Todo-Poderoso para defendê-la. Ela estava preparada com o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar é fazer uma declaração
com base na palavra de Deus, sobre algo que nos pertence. É esse tipo de oração que alcança vitória, pois é o clamor que agrada a Deus. Jesus não ficava chorando e implorando ao Pai que ele fizesse algo com o inimigo. Jesus mandava que o diabo fosse embora. O ato de repreender o mal é o segredo para que ele vá embora. Depois, você irá louvar antecipadamente ao Senhor pela vitória, crendo que a ordem proferida contra o mal irá se cumprir. Não há como conhecer os seus direitos e reivindicá-los no mundo espiritual sem ler diariamente a Bíblia Sagrada. É na palavra que adquirimos fé para destruir qualquer problema. E por causa da insistência daquela viúva, o juiz disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. A persistência em orar e determinar beneficia, inclusive, os fracos na fé. A viúva, ela ia diariamente à presença do juiz e pedia justiça. Ele provavelmente ficava zangado e a mandava embora, mas ela não desistia. E nós também devemos orar sem cessar até alcançar a bênção do Senhor. Temos o exemplo de Davi. O rei Saul procurava matá-lo, caçando-o com um exército. Davi então refugiou-se em uma caverna. Saul precisava aliviar o ventre e entrou justamente naquela caverna. Davi podia ter matado o rei, vingando-se da perseguição injusta. Mas Davi sabia que tinha o dever de orar, sempre, sem esmorecer e jamais agir por conta própria. Como consequência da sua fidelidade aos princípios divinos, quando Saul morreu, Davi tornou-se rei de Israel. Davi tinha tudo para desanimar, mas não o fez, porque andava com Deus e sabia esperar nele. E eu pergunto, e você? Como está a sua vida? É seu dever e sua obrigação orar sempre. Em hipótese alguma, esmoreça ou assine a sua derrota. Nessa parábola está escrito: então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. O Senhor Jesus chamou atenção para a chave do sucesso, a qual está no que disse o injusto juiz. A mulher estava decidida, e isto o irritou, e ele a atendeu, porque não queria mais ser incomodado. E sabe o que aconteceu àquela viúva? O juiz lhe fez justiça, pois sabia que ela estava determinada. A lição a ser tirada é a seguinte: o demônio reconhece quando você está resoluto e não vai voltar atrás. O juiz resolveu o problema daquela mulher, porque sabia que ela o importunaria até que lhe fizesse justiça. Na hora em que o demônio tiver certeza de que você é uma pessoa firme, constante, determinada e que não abrirá mão do seu direito, ele lhe obedecerá. No mundo físico, as pessoas mentem e enganam, porém no mundo espiritual isso não existe. Tudo está evidente. Não adianta tentar ser uma coisa que não é. Jesus disse: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, versículo 8. Se disser a Deus que é honesto, mas não o for, Deus não ouvirá a sua oração. A mesma coisa acontece com o demônio. Ele sabe quando a pessoa está mentindo. Aquela viúva mostrou ao juiz que não o deixaria em paz
a ponto de deixá-lo irritado e dizer: para que vou ficar aguentando isso? Acabarei com essa chateação agora mesmo. Minha irmã, meu irmão, continue firme. Irrite o demônio. Assuma a posição de uma pessoa determinada e ele não resistirá. No momento em que assumir a salvação da sua família e exigir que o diabo solte a vida do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, tudo mudará. Quando você assumir a saúde, vendo-se forte e curado pelas feridas de Jesus, como a Bíblia afirma que deve ser, e disser ao diabo que ele não continuará agindo em seu corpo e perseverar nessa oração dia após dia, o diabo não aguentará. Ele sabe que você não esmorecerá, não retrocederá, não deporá as armas. Mais cedo do que você pensa, ele baterá em retirada. Em certa ocasião, Deus perdeu a paciência com Moisés. Ele estava orando muito e Deus respondeu com impaciência. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14, versículo 15. Quem fica repetindo uma oração ao Senhor dizendo: meu Deus, abençoa-me, pois preciso, age errado. Não é a Deus que você deve impacientar, mas ao juiz iníquo, o diabo. Erramos nisso porque não é Deus quem tem que fazer algo, mas nós é que precisamos marchar. Não ore mais para o Senhor expulsar o demônio. Você é que tem que fazê-lo. Deus já fez a parte dele. Continuando a parábola, ela diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Versículos 7 e 8. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Quem são esses? Aqueles que têm a oportunidade de entender a Bíblia e crer em Jesus. Se clamarmos de dia e de noite, ainda que Deus pareça tardio, ele fará justiça. A viúva não clamava por Deus. Quando você clama pela verdade e justiça, está rogando ao Senhor. Ao exigir que o adversário, em nome de Jesus, vá embora e deixe a sua vida livre, você está, em outras palavras, orando para Deus realizar a obra. A justiça de Deus é rápida. Hoje em dia, muitos dizem: para que tenho de lutar espiritualmente pela minha cura? Não temos os médicos? Sim, eles estão aqui para cuidar de nós, e principalmente daqueles que não querem crer no que o Senhor afirma e dos que ainda não têm o entendimento da palavra. Alguns sofrem por não procurar o Senhor, como fez o rei Asa. E você pode ver lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículos 12 e 13, que diz: e caiu Asa doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Deus fará justiça depressa. Ele só está esperando que você assuma a sua posição. Determine e comece a lutar por aquilo que é seu. É assim que nos tornamos em todas as coisas mais do que vencedores. No final do versículo 8b está escrito: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E eu te pergunto, será que Deus tem encontrado um mínimo de fé em nossos corações? Sem fé, ele não pode agir, nem destruir o mal. Achará o Filho de Deus um pouco de fé em seu espírito para que ele possa atuar em seu viver? Se a resposta for positiva, glória a Deus, mas persevere em oração
e na Bíblia para que você não esmoreça. Se a resposta não for negativa, não desanime. Faça oração da importunação, encha os ouvidos do diabo com a palavra de Deus. Você verá que a fé surgirá em seu coração e o diabo irá embora com toda a sujeira que pertence a ele. Deus quer fazê-lo sonhar os sonhos dele, tornando você uma pessoa realizada. Quem sabe você está desanimado, até já frequentou a igreja, mas acha que não há mais solução para a sua vida. Deus, meus irmãos, minhas irmãs, está com os braços abertos, esperando que você volte. Ele há de renovar as suas forças e de perdoar todos os seus pecados. Deus pode e quer tirá-lo deste viver infeliz. Você crê nisso? Então, nós vamos orar e clamar a esse Deus, que nos fará justiça, como um dia ele fez a esta viúva, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, dá-nos força, nós não vamos desistir, nós vamos perseverar em oração, nós vamos clamar a Ti, até recebermos a bênção, a vitória, o milagre, a resposta. Porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos que temos que orar sem cessar. Sabemos que precisamos perseverar. Nós não vamos desistir nem voltar atrás. Então, nesta noite, Pai, que o Senhor venha ao encontro de cada pessoa que está, neste momento, colocando diante de Ti o seu pedido, que está colocando e clamando ao Senhor pela sua bênção, pela sua vitória, pelo seu milagre. Que o Senhor venha entrar com a bênção, com a providência, com a resposta, com o milagre, para a honra e glória do vosso nome. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não esmoreça, não desanime. Eu convido você a nos acompanhar no nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, ou então em nossa página no Facebook, Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com você e até breve. Você pode, inclusive, nos ligar enviando mensagens também pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz do Senhor esteja contigo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.